Histórias como a de Dona Zuleide nos lembram que a vida pode surpreender quando menos esperamos. Nunca subestime a força da esperança, porque até mesmo em um colchão velho pode estar escondida a chance de recomeçar. Inscreva-se no canal Passos de Vida e acompanhe esta emocionante jornada. Dona Zuleide Ferreira tinha 58 anos e vivia em uma casinha simples de reboco gasto nas ladeiras históricas de São João del Rei, Minas Gerais. Ali o tempo parecia correr devagar, e as pedras antigas das ruas guardavam histórias de séculos. Mas a vida dela, diferente das belas construções coloniais que encantavam turistas, era marcada pelo peso das lutas diárias. Viúva há mais de 10 anos, sustentava-se como lavadeira e diarista, enfrentando jornadas longas para garantir o pão de cada dia. Seu corpo carregava as marcas do esforço. Mãos calejadas, costas curvadas e um olhar cansado, mas ainda firme. O pouco que tinha era fruto de suor. Dentro de casa, cada móvel contava uma história de resistência. A mesa de madeira já estava torta, com uma das pernas amarradas por um pedaço de pano. O guarda-roupa antigo, herdado da mãe, rangia sempre que uma gaveta era puxada. Mas o que mais chamava a atenção era a cama onde ela repousava todas as noites. A estrutura de ferro enferrujada e um colchão velho, já afundado no meio, cheio de costuras improvisadas com linha grossa. Era nele que Dona Zuleide descansava após dias de exaustão, sempre repetindo em pensamento que precisava ser forte para não desmoronar. A vida no bairro popular onde morava nunca fora fácil. Muitos vizinhos a olhavam com certo desprezo, como se a pobreza fosse motivo de julgamento. Alguns cochichavam que Zuleide era a mulher que vive de resto, porque muitas vezes aceitava doações de roupas usadas para vestir ou para vender em brechós improvisados. Outros a criticavam por criar os netos, enquanto a filha mais nova, perdida em escolhas erradas, mal aparecia em casa. Ela não se defendia dessas línguas afiadas, apenas baixava os olhos e seguia adiante, preferindo o silêncio à humilhação. Apesar de tudo, havia dignidade em cada gesto dela. Nunca deixou de trabalhar. Mesmo nos dias em que a chuva forte de Minas lavava as ruas de pedra, lá estava Zuleide, de sandálias velhas, equilibrando a trouxa de roupas na cabeça para entregar nas casas de família. Muitas patroas a exploravam, pagavam pouco, exigiam muito e raramente reconheciam seu esforço. Mas ela aceitava em silêncio, porque precisava do dinheiro. O orgulho nunca foi maior do que a necessidade de garantir comida para os netos. À noite, deitava-se sobre o colchão gasto, sentindo as molas apertarem suas costas. Às vezes, acordava de madrugada com dores que a impediam de voltar a dormir. Olhava para o teto manchado de infiltrações e se perguntava se um dia teria uma vida diferente. Mas logo afastava esses pensamentos. Não queria alimentar ilusões. Para ela, sonhar era perigoso demais. Era melhor manter os pés firmes no chão. Certa vez, ao voltar de um dia cansativo, Zuleide parou diante do espelho rachado no canto do quarto. Viu as rugas profundas no rosto e os cabelos embranquecidos e um suspiro escapou. A lembrança do passado veio forte. A juventude cheia de esperanças, o casamento que parecia ser o início de uma vida estável, os filhos pequenos correndo pela casa. Tudo parecia tão distante. Agora, só restava a solidão acompanhada dos netos que dependiam dela. No bairro, Zuleide era vista como uma mulher sofrida, mas de coração generoso. Sempre que alguém batia em sua porta pedindo um prato de comida, ela dividia o pouco que tinha. Quem divide, multiplica, dizia, repetindo uma frase que sua mãe usava. Ainda que passasse necessidade, nunca negava ajuda. Esse jeito bondoso fazia com que algumas pessoas a respeitassem, mas também atraía o olhar interesseiro de quem apenas queria se aproveitar de sua boa vontade. Numa tarde abafada de verão, depois de mais um dia de serviço, Zuleide se sentou na beira da cama. Passou a mão devagar sobre o colchão, como quem acaricia uma velha lembrança. Era um companheiro silencioso de quase 20 anos, comprado em prestações numa lojinha do centro. Ele havia suportado lágrimas escondidas, noites de febre das crianças e até momentos de alegria quando os netos, ainda pequenos, pulavam sobre ele em brincadeiras inocentes. Para ela, aquele colchão era mais que um objeto. Era testemunha de sua história de luta e sobrevivência, mas, para os olhos alheios, era apenas um traste.
As visitas comentavam baixinho. Como pode alguém ainda dormir nisso? Alguns até zombavam, rindo da pobreza escancarada. Zuleide ouvia e fingia não se importar, embora por dentro sentisse a alma doer. Cada comentário desses era como uma ferida invisível. Mas ela respirava fundo e dizia a si mesma: não importa o que falem, o que importa é que ainda tenho um lugar para deitar a cabeça. Naquela noite, deitada sobre o colchão desconfortável, Zuleide olhou pela janela. A lua iluminava as montanhas ao longe, e o canto dos grilos preenchia o silêncio. Fechou os olhos e, num sussurro quase inaudível, fez uma prece. Pediu forças para continuar. Pediu que a vida lhe desse pelo menos um alívio. Chorou baixinho para não acordar os netos, sentindo que seu coração estava cansado de tanto carregar peso. Mal podia imaginar que justamente ali, debaixo do seu corpo cansado, estava o segredo que mudaria tudo. Aquele colchão tão desprezado pelos outros guardava algo que nem nos seus sonhos mais ousados ela poderia imaginar. E em breve, o destino daria um giro inesperado em sua vida, revelando que até mesmo nos lugares mais improváveis pode estar escondida uma chance de recomeço. As manhãs em São João del Rei começavam cedo para Dona Zuleide. Antes mesmo do sol clarear por completo, ela já estava de pé, preparando o café ralo para si e um pão dividido em pedaços para os netos. O barulho dos sinos da igreja ecoava pelas ruas de pedra, lembrando-lhe que era hora de sair. Com uma sacola de roupas nos ombros e outra na mão, seguia pelas ladeiras, enfrentando o peso da rotina como quem carrega o mundo nas costas. Na casa das famílias ricas, onde lavava e passava, Zuleide sempre entrava pela porta dos fundos, nunca pela frente. As patroas, de nariz empinado, raramente a olhavam nos olhos, a tratavam como se fosse invisível, apenas uma peça a mais dentro da casa. Um dia, enquanto passava lençóis alvos numa sala iluminada, ouviu uma delas comentar com a amiga: essa Zuleide é tão simples. Parece que nasceu para viver assim, coitada. O comentário, mesmo feito em tom de desprezo, não a abalou por fora. Mas por dentro, cada palavra era como um golpe que ela engolia em silêncio. Os vizinhos também não perdiam a chance de humilhar. Quando passava pela rua, com roupas pesadas na cabeça, algumas mulheres cochichavam: lá vai a lavadeira, achando que é gente. Outras riam do colchão velho que às vezes aparecia pendurado na janela para tomar sol. Esse trapo devia ir para o lixo. Zombavam sem imaginar que aquele colchão guardava mais do que aparentava. Zuleide fingia não ouvir, mas à noite sozinha deixava as lágrimas escorrerem pelo rosto. Houve dias em que a humilhação foi além das palavras. Numa tarde quente, ela entrou em uma mercearia para comprar arroz e feijão. Ao pedir para pagar fiado, o comerciante soltou uma risada sarcástica. Fiado? A senhora acha que aqui é banco? Se não tem dinheiro, volte quando tiver. O tom alto da voz dele chamou a atenção de quem estava na fila. Alguns riram. Zuleide, com o rosto corado de vergonha, saiu dali de mãos vazias. Caminhou pelas ruas de pedra, sentindo-se menor do que nunca, repetindo a si mesma que precisava aguentar mais um dia. Mesmo em meio a tantas humilhações, Zuleide não deixava de trabalhar. Aceitava limpar casas inteiras por uma ninharia, só para garantir o almoço do dia seguinte. O corpo reclamava, mas ela seguia firme. As dores na coluna, os joelhos inchados e as mãos feridas do sabão em pedra eram sinais de uma vida de sacrifício. À noite, deitava-se no colchão que rangia sob seu peso, tentando encontrar conforto onde quase não havia. O colchão, com suas molas saltadas e remendos mal feitos, tornou-se símbolo de tudo o que ela suportava em silêncio. Nele, já passara noites de fome. Consolara netos com febre e derramara lágrimas que ninguém viu. Para os outros, era apenas lixo. Para ela, era testemunha de uma vida inteira de batalhas. Os netos, apesar de pequenos, percebiam as dificuldades. O mais velho, de apenas 11 anos, certa vez perguntou: Vó, por que a gente não tem uma cama nova? Zuleide engoliu em seco e sorriu, acariciando o rosto dele. Porque essa ainda aguenta a gente, meu filho. E enquanto ela aguentar, tá bom demais. Mas no fundo, aquela pergunta ficou martelando em sua mente, como se fosse um lembrete constante de tudo que ainda lhe faltava. As humilhações se repetiam como um ciclo sem fim. Na feira, já a viram contar moedas para comprar tomate e cebola,
enquanto o feirante a olhava com impaciência. Nas casas de família, ouviu comentários de que pobre é assim mesmo, sempre pedindo desconto. Até mesmo alguns parentes, ao invés de oferecerem ajuda, se afastaram para não pegar karma. Zuleide, no entanto, não guardava rancor. Acreditava que a vida daria um jeito de recompensar quem fosse justo. Às vezes, enquanto lavava roupas no tanque improvisado no quintal, ela se perdia em pensamentos. Imaginava como seria ter uma vida melhor, poder comprar uma cama nova, uma geladeira decente, ou até mesmo viajar para conhecer o mar. Sonho antigo que guardava em segredo. Mas logo sacudia a cabeça, voltava para a pilha de roupas e dizia a si mesma: sonhar não enche barriga, Zuleide. Melhor continuar esfregando. Os dias seguiam iguais e a sensação de que nada mudaria a acompanhava. Cada vez que se deitava no colchão, sentia o peso da vida e a descrença no futuro. Para ela, aquele pedaço de espuma velha era como um reflexo de sua própria história. Gasto, desvalorizado, mas ainda resistindo. Mal sabia Zuleide que, em meio às humilhações, a vida preparava algo inesperado. O colchão, motivo de vergonha e zombaria, estava prestes a revelar um segredo escondido há anos. Um segredo que mudaria não apenas suas noites de sono, mas também o rumo de sua vida. O verão em São João del Rei parecia mais quente naquele início de semana. O sol castigava as telhas antigas da casinha de Dona Zuleide, e o calor tornava insuportável o pequeno quarto onde ela dormia com os netos. Naquela manhã, uma chuva de cupins caiu do forro espalhando-se pelos móveis. Zuleide suspirou fundo, passando a mão na testa suada, e murmurou: até minha casa está pedindo socorro. A estrutura da casa já estava comprometida. A madeira das janelas esfarelava com o toque, e o teto rangia cada vez que o vento batia mais forte. Cansada de remendar o que não tinha conserto, Zuleide decidiu que ao menos se livraria dos móveis mais velhos. A cama de ferro, torta e enferrujada, seria substituída por uma doação que uma vizinha havia prometido. O problema era o colchão, velho, sujo, pesado demais para carregar. Com esforço, Zuleide começou a arrastá-lo pela sala. A cada puxada, as molas rangiam como se gritassem de dor. O suor escorria pelo rosto dela, e os netos olhavam curiosos. Foi então que ela percebeu algo estranho. O colchão parecia muito mais pesado do que deveria ser. Zuleide parou, ofegante, e apoiou as mãos nos joelhos. Uai, mas o que é isso? Esse colchão nunca foi tão difícil de arrastar. Desconfiada, deu um tapa na lateral do colchão e ouviu um som abafado, diferente do esperado. Não parecia espuma, não parecia mola. Havia algo escondido ali dentro. O coração dela acelerou, e uma mistura de medo e curiosidade tomou conta de seus pensamentos. À noite, quando os netos já dormiam, Zuleide acendeu a lamparina e ficou parada diante do colchão. Tocava o tecido rasgado em alguns pontos, tentando imaginar o que poderia estar ali. Lembrou-se de histórias que ouvira de antigos moradores da cidade, fazendeiros que escondiam dinheiro em casa, comerciantes que guardavam notas dentro de caixotes com medo de bancos. Seria possível que, por acaso, ela tivesse deitado durante anos sobre um segredo desses? A indecisão consumia seus nervos. O medo de encontrar algo perigoso, drogas, armas ou até restos de algum crime, se misturava ao desejo de descobrir a verdade. Finalmente, respirou fundo. Pegou uma tesoura de costura e começou a cortar um pedaço da lateral do colchão. As mãos tremiam, o suor escorria pela testa e o som do tecido sendo rasgado ecoava no silêncio da madrugada. Quando abriu a primeira fresta, não acreditou no que viu. Dentro, havia um pacote envolto em sacos plásticos grossos. Puxou-o com cuidado, e ao rasgar um dos plásticos, uma pilha de cédulas amareladas caiu sobre o chão. O choque foi tão grande que ela deu um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Meu Deus do céu! Dinheiro! O coração disparou e as pernas ficaram bambas. Zuleide se sentou no chão, olhando para aquelas notas como quem olha para um milagre. Não sabia se ria ou se chorava. Contou alguns maços rapidamente, mas logo parou assustada. Era muito dinheiro, mais do que ela jamais sonhara em ver de uma só vez. O medo, no entanto, tomou conta. E se alguém aparecesse procurando por aquele colchão? E se fosse dinheiro de bandido? E se tivesse alguma maldição? Pensamentos atropelados enchiam sua mente. Caminhava de um lado para o outro no quarto, mordendo os lábios, tentando pensar no que fazer. Na manhã seguinte,
acordou sem ter dormido direito. As olheiras profundas denunciavam a noite em claro. Enquanto preparava o café, olhava de canto para o colchão cortado, como se fosse um inimigo ou um guardião de segredos. Decidiu que não podia guardar aquilo sozinha. Chamou discretamente um parente próximo, seu sobrinho mais confiável, para pedir conselho. Quando o rapaz entrou no quarto e viu os pacotes, arregalou os olhos. Tia, a senhora tem noção do que é isso? Isso aqui é uma fortuna. Zuleide balançou a cabeça, assustada. E o que eu faço com isso, meu filho? Eu tenho medo. O sobrinho sugeriu que ela ficasse com tudo, que aproveitasse a sorte inesperada. Mas a consciência de Zuleide não a deixava em paz. A cada vez que olhava para os pacotes, sentia uma mistura de gratidão e culpa. Não queria se tornar alvo de ganância ou de problemas com a lei. Naquela noite, deitada sobre o colchão já aberto, Zuleide pensava sem parar. O barulho das notas escondidas parecia ecoar em seus ouvidos como um chamado. O destino, que até então lhe virava as costas, agora colocava em suas mãos uma escolha que poderia mudar sua vida para sempre. Dona Zuleide passou dias vivendo em agonia. O colchão aberto, os pacotes de dinheiro espalhados pelo quarto e o medo de que alguém descobrisse tudo aquilo. Cada batida de porta, cada barulho vindo da rua fazia seu coração disparar. Até mesmo os vizinhos mais curiosos pareciam agora espiar mais do que de costume. Para ela, era como se o segredo estivesse estampado em sua testa. Não aguentando mais a pressão, Zuleide tomou coragem e foi até um advogado conhecido da cidade, Dr. Américo, um homem sério, de fala calma e óculos sempre escorregando pela ponta do nariz. Entrou em seu escritório com as mãos trêmulas, segurando apenas um pequeno maço de notas como prova. Ele ouviu atentamente a história, franzindo a testa em surpresa. Dona Zuleide, a senhora está me dizendo que encontrou esse dinheiro dentro de um colchão velho? Perguntou ele, incrédulo. Ela confirmou com um aceno tímido. O advogado se ajeitou na cadeira e respondeu: Isso não é comum, mas não é impossível. Muitos fazendeiros do passado tinham o hábito de esconder dinheiro em casa. Vou investigar a origem desse colchão e desse valor. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e esperança. Enquanto aguardava notícias, Zuleide guardava o restante do dinheiro trancado em uma arca antiga, escondida no fundo do quarto. Quase não dormia, temendo que ladrões aparecessem ou que alguém descobrisse por acidente. Os netos inocentes estranhavam o comportamento da avó, mas não faziam perguntas. Uma semana depois, Dr. Américo a chamou novamente. Havia feito algumas pesquisas nos cartórios e conversado com comerciantes antigos da cidade. Descobrira que o colchão havia pertencido a um fazendeiro chamado Agenor Monteiro, já falecido há mais de 15 anos. Agenor era conhecido por desconfiar de bancos. Guardava dinheiro em buracos de parede, em tonéis de madeira e, pelo visto, também dentro de colchões. Como não tinha herdeiros diretos, esposa e filhos já haviam morrido, muitos de seus bens acabaram leiloados ou vendidos como sucata após sua morte. Esse colchão provavelmente foi parar nas mãos de terceiros e, de algum modo, chegou até a senhora, explicou o advogado. E legalmente, não há quem possa reivindicar esse dinheiro. O valor, por mais estranho que pareça, agora pertence à senhora. As palavras caíram como um trovão sobre Zuleide. Ela levou as mãos ao rosto, chorando silenciosamente. Não sabia se agradecia ou se temia. A ideia de ser dona de uma fortuna lhe parecia surreal. Tantos anos vivendo com tão pouco. Tantas noites sem jantar para sobrar comida para os netos. E agora aquela abundância caía sobre suas mãos de forma inesperada. A notícia, no entanto, não demorou a se espalhar. Um parente distante, ao perceber movimentações diferentes na casa dela, começou a desconfiar. Logo vizinhos cochichavam que Zuleide havia encontrado ouro ou ganhado na loteria. Pessoas que antes a ignoravam começaram a aparecer em sua porta, oferecendo ajuda, tentando puxar conversa. Uns pediam dinheiro emprestado, outros ofereciam negócios duvidosos. Zuleide, assustada, passou a desconfiar de todos. Até mesmo familiares que nunca demonstraram interesse por ela reapareceram, com abraços falsos e promessas de cuidado. Era como se a fortuna escondida tivesse atraído não apenas curiosidade, mas também a ganância das pessoas.
Apesar de todo esse movimento ao redor, havia dentro dela uma mistura de sentimentos. O alívio de saber que não precisava mais se humilhar por um prato de comida. A alegria de poder sonhar com uma casa melhor, de dar uma vida digna aos netos, mas também o medo de que o dinheiro se tornasse uma maldição, trazendo apenas problemas. Numa noite silenciosa, sentada à mesa com uma vela acesa, Zuleide olhou para as mãos calejadas. Pensou em quantos anos havia esfregado roupa em tanques de cimento. Quantos degraus subiu carregando trouxas pesadas. Quantas vezes suportou humilhações em silêncio. E agora, tudo poderia mudar. Mas uma pergunta latejava em sua mente. Estaria ela pronta para lidar com esse novo destino? O dinheiro já não era apenas notas guardadas em sacos plásticos. Era a promessa de uma vida diferente, mas também o peso de decisões que exigiriam sabedoria. Zuleide sabia que, a partir dali, nada seria como antes. Os dias seguintes foram de uma mudança que parecia sonho. A primeira decisão de Dona Zuleide foi comprar uma nova casa em São João del Rei. Não queria mansão nem nada extravagante. Escolheu uma casinha simples, porém sólida, com paredes firmes, janelas novas e espaço suficiente para que os netos tivessem seus próprios quartos. Quando entrou pela primeira vez no novo lar, chorou copiosamente. Passou as mãos pelas paredes lisas e murmurou: "Obrigada, meu Deus. Agora a gente tem um teto de verdade." Os netos correram pela casa, sorrindo como nunca. A alegria deles era a maior recompensa que Zuleide poderia receber. Cada quarto arrumado, cada móvel novo comprado à vista, era como se apagasse uma marca das humilhações que havia carregado durante anos. O colchão velho, agora esquecido em um canto do quintal antigo, já não tinha poder sobre ela. Mas a transformação não foi apenas material. O respeito que nunca teve dos vizinhos começou a surgir, embora de forma torta. Pessoas que a chamavam de mulher pobre, agora a cumprimentavam com sorrisos largos. Alguns ofereciam amizade repentina, outros pediam favores e empréstimos. Zuleide, com a experiência de quem já conhecia o peso da ingratidão, passou a ser cautelosa. Aprendeu a dizer não, algo que nunca tinha feito na vida. Ainda assim, sua essência permaneceu intacta. Continuou ajudando discretamente famílias carentes da vizinhança. Comprava cestas básicas e deixava na porta de quem precisava sem se identificar. Certa vez, pagou os estudos do filho de uma lavadeira, lembrando-se de si mesma no passado. Para Zuleide, o dinheiro era bênção, mas só faria sentido se fosse compartilhado. Apesar da felicidade, havia momentos de silêncio em que refletia profundamente. Sentava-se à janela da nova casa, olhando as montanhas de Minas ao entardecer, e pensava em tudo o que havia passado. Recordava os dias em que foi humilhada, as noites que dormiu sem comer, os olhares de desprezo que carregou por tanto tempo. Agora, essas lembranças não a entristeciam. Eram lembretes de que a dignidade e a fé a mantiveram de pé quando tudo parecia perdido. Um dia, uma antiga patroa a procurou. Aquela mesma que, no passado, havia rido dela pelas costas, agora apareceu sorridente, oferecendo trabalho bem pago e amizade. Zuleide apenas sorriu, agradeceu e respondeu: "Não preciso mais, minha senhora. Hoje eu trabalho para mim mesma." Foi um dos momentos mais libertadores de sua vida. Aos poucos, Dona Zuleide foi percebendo que o dinheiro podia mudar as condições de vida, mas não mudava o caráter das pessoas. Quem era falso continuava sendo falso. Quem era generoso mostrava isso em pequenos gestos. Ela escolheu se cercar apenas de quem realmente se importava com sua felicidade. Em São João del Rei, sua história começou a se espalhar. A mulher que dormia sobre um colchão velho e encontrou uma fortuna virou quase uma lenda urbana. Mas, diferente das fofocas que antes a feriam, agora essa história era contada com admiração. Muitos viam em Zuleide um exemplo de que o destino pode surpreender até nas horas mais improváveis. Na nova casa, Zuleide finalmente encontrou paz. Dormia tranquila em uma cama confortável, sem dores nas costas, sem medo de acordar no meio da noite com o teto caindo. Os netos cresceram saudáveis, cheios de esperança no futuro, e ela, com o coração sereno, sabia que o verdadeiro tesouro não era apenas o dinheiro encontrado no colchão, mas a coragem de ter enfrentado a vida sem desistir. Certa noite, antes de dormir, Zuleide se aproximou da janela e olhou para o céu estrelado de Minas. Fechou os olhos
e, em silêncio, agradeceu novamente. Não pedia mais nada. Tinha consciência de que recebera mais do que jamais imaginara. E compreendeu que, mesmo quando tudo parecia perdido, a vida podia surpreender de forma grandiosa. Dona Zuleide Ferreira, a mulher simples que fora tantas vezes humilhada, agora vivia com dignidade. Sua história era um lembrete poderoso. Mesmo nas coisas mais desprezadas, pode estar escondido um milagre capaz de transformar vidas.